esse robozinho que tá lá, chamado Perseverance. Ele pousou num lugar que é um delta de um rio. Então, se o pessoal colocar aí delta do rio Nilo, delta do rio Amazonas. O delta é um lugar muito interessante, que é a foz do rio, porque o rio ele vem correndo e vem carregando todo o material orgânico. Sedimentos, né? Tudo. E joga ali na foz. Então, o melhor lugar para você achar vida é ali. Esse robozinho pousou ali bem pertinho desse delta e vai começar a procurar. Quando foi isso? Pousou agora, 18 de fevereiro. Então podemos ter novidades. Podemos ter novidades. Legal, então ele vai começar a explorar ali. E a ideia essa é a única missão, tirando a Viking lá na década de 70, que ela foi para procurar vida, mas ela tinha vários problemas ali de limpeza e tudo mais. E foi uma missão muito, muito conturbada no final das contas. Essa é a única missão que está indo para Marte com o objetivo de descobrir se Marte teve vida no passado ou não teve. Então ela leva os instrumentos para isso e tem a capacidade disso. Isso é importante falar, porque eu achei que já tinham esgotado todas as chances de ter vida em Marte. Então ainda existe uma possibilidade. Então, vida atual é muito complicado, a não ser que seja na subsuperfície. Isso aí até existe essa ideia. Mas vida do passado, esse robô que está lá, ele pode descobrir. Imagina que interessante nessa possibilidade. Vai ser um negócio assim violentíssimo. Muita gente apoia, eu tenho até essa apoia, porque o tipo de rocha que pelo menos os indícios que tem nesse lugar onde ele pousou, são rochas que são construídas por micro-organismos quando vão morrendo. O quê? À medida que os micro-organismos vão morrendo... Pelo formato dela? Pela composição e tal. Mas isso nós vimos da órbita, então existe uma dúvida ainda. Mas com o robozinho lá, se ele encostar na rocha e ver que é essa rocha mesmo... Aí matou. Marte teve vida no passado. Se mandasse uma pessoa lá para fazer essa análise, seria melhor do que mandar esses robôs ou não? Seria muito melhor, né? É mesmo? Seria melhor. Porque ele poderia porque aí poderia fazer testes e tudo mais. O robô, ele é limitado, né? Ele tem um tamanho limitado. Não mandam, cara? Então, porque aí, cara... É muito caro? Além de ser muito caro, mandar o ser humano... Não, manda um Matt Damon, que já tem experiência lá. Ele já teve lá. Lá e no Interestelar, né? Que ele passou um tempão lá. No Interestelar, ele ficou anos e anos. Ficou décadas. Ficou décadas lá e depois ainda deu um golpe lá pra tentar voltar. Falou, não, tem vida aqui, pode vir. Cara, o Matt Damon... Esse é o cara, né? Cara... O Resgate do Soldado Ryan, ele sempre tá em um lugar e o pessoal vai buscar ele. Sabe quem podia ir com ele também? Não ia ter erro, Tom Hanks. Tom Hanks e o Leslie Nielsen, pra se algum outro cara tentar pegar alguém do negócio, ele vai atrás. O Leslie Nielsen é porque ele é vingativo. Isso. Pega uma família dele, ele vai atrás e mata cada um. Então é isso daí, Leslie Nielsen, Tom Cruise pra fazer as coisas fora do foguete, porque ele adora fazer as coisas ele mesmo. E sair correndo também, né? Matt Damon, que já tem uma experiência boa. E quem que você falou? Tom Hanks. E Tom Hanks. Imagina que tripulação, hein? Mas, cara, então o lance... chegaram as pizzas aqui. Obrigado, mano. Tá bom. Então, o que tá impedindo de mandar gente... A gente tem tecnologia, primeiro, para isso? Oi, filho. Tudo bem? Oi, tudo bom? Então, qual que é o grande problema, cara? Você colocar o ser humano dentro de uma nave para viajar um ano por aí... Um ano para ir... Isso, e um ano pra voltar. E um ano pra voltar. Então, assim, tem a questão... É o que eu brinco, né? Tem um fator tripla, que é o fator do ser humano, cara. O ser humano... a NASA faz alguns experimentos, coloca astronautas para viver na estação espacial por um tempo longo, já meio que treinando para ir pro espaço. Tempo longo quanto? Então, teve uma missão que ficou um ano. Na verdade, ficou 340 dias. Tem aquele dias. russo lá que ficou tempo pra caramba, Isso, né? Tem o russo lá antigamente, que a Rússia meio que esqueceu ele lá, né? Deixou o cara lá, falou, velho, não estamos com dinheiro, vai ficando aí. Vai ficando aí. Mas, cara, tem que... Vai, não, fica mais... Sabe o que é legal desse russo? Quando ele pousou, sabe o que ele falou? Nós estamos prontos pra ir pra Marte. Sério? Ele falou, porque ele ficou quanto tempo? Cara, eu não lembro assim mais exatamente. De um ano? Ele ficou um tempão. Nossa, eu queria mandar minha sogra pra lá, velho. Né? Ó, minha mulher tá aí, mandar minha sogra ficar um ano lá, já pensou? Não, pra ajudar a humanidade a chegar a Marte. Entendi? Entendeu? Você quer jujuba? Pede pra mamãe que a mamãe pega a jujuba. É uma boa, né? Uma causa, né? Causa o russo é o recordista. O russo é o recordista. Quando ele voltou, ele falou isso. Ele falou sério. Ele voltou bem? Ele voltou bem. Ele voltou, então por incrível que pareça, ele voltou bem. Então, aí a NASA fez esse aí, os caras ficaram 340 dias. Tá. Só que eles voltaram com alguns problemas. Por exemplo? Cara, dá muito problema. Primeiro em osso, porque acontece? Aqui, né, nós estamos pressionados pela gravidade. Pra baixo. Lá não tem. Então, a sua vértebra começa a soltar, você cresce.
Você cresce? Você cresce. Os Por caras quê? crescem mais ou menos uns 30 centímetros. Porque aqui tá te puxando pra baixo e lá não tem nada te puxando. Lá não, então começa a soltar e a vértebra uma começa a soltar um pouco da outra, assim, começa a abrir um espaço maior entre elas. Então, normalmente, os astronautas crescem uns 30 centímetros. O quê? Eu queria ir pra lá, então. Aí depois eles voltam ao normal. Tá? É? Depois eles voltam também. Ó, meu pai tá aí, ele quer fazer uma pergunta. Quero só ver essa pergunta, seu Gilberto. Tem a ver com o tema? Vai lá, manda bala, manda bala. Escuta, por que essa paixão do terráqueo por Marte? Desde que eu me conheço por gente, se fala em Marte. Eu gostaria de lembrar que no final da década de 50, saiu uma música... Aliás, é aniversário do meu pai hoje, ele fazendo falou, eu tava falando aqui. 76. 76 anos, tava tomou a falando segunda aqui. dose da vacina, né? Já tomei. Tá. Já tomou. Então, mas no final da década de 50, saiu uma musiquinha muito bonitinha, por acaso, falando sobre isso. E nos anos... Marcianitas, alguém já deve ter ouvido, não é da idade da fase de vocês. Como mas que é a música? Era mais ou menos assim, Marcianita, Marcianita, a distância nos separa, mas no ano 70 felizes seremos os dois. Porque Os caras eram muito otimistas. Eles imaginavam que nos anos 70 ia chegar a Marte. Já ia chegar a Marte. Nossa, estamos em 2021 e não chegamos. Pois É isso aí. mas Então- fez muito sucesso. Então, mas a paixão, ele falou um pouco isso, é porque... Vem isso, Parecia, vem né? lá de trás, Porque- quando o pessoal olhava e falava, É. cara, tem gente morando ali, tem É. os canaizinhos, tem tudo, deve ter. Pensava que tinha floresta, oásis e tudo, entendeu? Então vem daí toda essa Mas o história. motivo também deve ser porque da facilidade da distância, né? Isso, É. como tem momentos que Terra e Marte estão meio próximos um do outro. Depois eles ficam longe, mas tem momentos Tem que momentos eles que dá uma aproximada. É mesmo, porque Que é a quando a ordem gente manda- elíptica, né? Que é quando a gente manda a sonda. Na verdade, tem isso também. Para ir para Marte, a gente só pode ir a cada 2 anos. Ah, que é é? quando os dois planetas estão próximos. Qual que é o próximo agora, O mais ou próximo é menos? 2022. Foi 2020, Tá. agora 2022. Então, fica a dica aí. É. né? Não, já tem uma sondinha que vai também. Vocês sabiam que antigamente o assunto Marte era muito mais discutido, até porque os assuntos eram menos, mas se falava Não, é muito que mais agora, em Marte. agora a galera tem que se matar no Twitter por causa de política. Tem que ser né? Mas voltando ao lance dos problemas de ficar muito tempo no espaço. Isso. Os ossos, então, Esse eles é um começam problema. a dar aquela separada, Tá né? separada. Coração. Cara, coração ainda não, mas tem problema na vista. Por quê? Porque dá problema com o líquido do olho e tudo mais. Caramba. Problema auditivo. O Marcos Pontes, cara, Sei. ficou 6 dias no espaço, na estação espacial. Agora, ano passado, ele mostrou ali que ele estava fazendo a operação porque deu um problema no ouvido dele. No ouvido? É, deu um problema Tem auditivo. líquido também aqui dentro, Então, né? tem. Então, isso aí muda tudo. Caramba. Então, assim, se fosse até na década de 60, 70, que o pessoal era muito mais doido, talvez mandasse o ser humano. Dane-se. Depois a gente vê o que acontece. Agora, hoje não. Então tem todo A esse... gente andava sem cinto naquela época, o pessoal andava sem cinto. Tá todo então- mundo vivo aí, Tá né? todo mundo vivo. E tem outra coisa também que a gente vê em filme, que é aquela ideia de você fazer uma gravidade artificial fazendo a nave A nave girar Isso aí. é uma força centrípeta ou centrífuga. Centrífuga. Isso. Que aí, né, você também... É o isso é jeito. possível? É possível, mas não é economicamente viável. Ah, é? Porque você teria que construir uma nave muito grande para poder fazer esse giro e gerar a gravidade. Então, É